Crônicas capítulo 16. Asa e o rei da Síria pelejam contra Baasa. Essa parte aqui é a parte da decadência do reinado de Asa. Nós sabemos que todos eles tiveram lados positivos e ruins também. E não foi diferente com o rei Asa. Aqui, quando chega mais à frente, ele transgride contra Deus e vai ter algumas consequências ruins. Vamos ler capítulo 16, verso 1. No ano 36º do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para ninguém deixar sair nem entrar a Asa, rei de Judá. Vamos entender isso aqui. Quando nós falamos de Baasa, Baasa é justamente o rei de Israel, o rei do norte. E aqui ele estava com medo de que os habitantes do norte viessem para o sul. Por isso, ele começa a edificar uma fortaleza em Ramá. Essa Ramá que fica lá na divisa do norte com o sul. Então, por que isso? Porque Baasa temia que Israel subisse a Judá para sacrificar a Deus e passasse para o lado do rei de Judá, que era o Asa. Aí, versículo 2. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu pai. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. Vamos entender a questão. O contexto ele é todo político. Só que Crônicas, ele não quer apresentar o político, ele quer apresentar o espiritual, o lado religioso. Você percebe que Asa, ele tinha prosperado até o 35º ano, sempre buscando a Deus, somente a Deus. Então o que acontece aqui? No ano 36º do reinado de Asa, aí ele começou a dar mole, como diz por aí. Ele simplesmente deixou de confiar em Deus e passa a querer fazer aliança com o rei da Síria para resistir à invasão ou tentativa de invasão de Baasa, que Baasa estava justamente confrontando o reino do sul. Aí o que acontece? Ele manda mensageiros a Ben-Hadad para fazer aliança. 4. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos exércitos que tinha contra as cidades de Israel, e feriram a Ijon e a Dan e a Abel-Maim e a todas as cidades das munições de Naftali. Veja bem, você que conhece bem a geografia de Israel, a Síria fica na parte norte, em cima. É vizinha direto do reino do norte e daquelas tribos de Naftali, Azé, Zebulon e etc. O que aconteceu? Ben-Hadad acatou o pedido ali do rei Asa, rei do sul, rei de Judá, e ele fez aliança com ele para receber essa grana que ele faz, esse intercâmbio aí, essa propina, digamos aí, esse salário que ele pagou para ele. O que ele fez? Ele invadiu a região norte de Israel. Então, quando ele invade a região norte de Israel, o rei Baasa vai ter que automaticamente bloquear essa invasão. Olha no 5. E sucedeu que, ouvindo o Baasa, deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Veja bem, o Baasa estava numa empreitada na divisa com o sul, em Ramá. Como o rei Ben-Hadad entrou pelo flanco em cima, pelo norte, ele teve que deixar a sua empreitada e socorrer a invasão. Ou melhor, resistir à invasão. 6. Então o rei Asa tomou a todo Judá, e eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e edificou com isso a Geba e a Mispa. Vamos entender aqui. O rei Baasa estava fazendo uma construção na fronteira, uma espécie de muro, de divisão, para justamente evitar a passagem do povo do norte para o sul. Quando ele voltou, quando ele quando ele retrocedeu por causa da invasão do Ben-Hadad, que era o rei da Síria que vinha pelo norte, o que o Asa fez? O Asa pegou os homens dele e foi até aonde ele estava construindo a torre, ou a fronteira, a muralha, pegou todo o material, trouxe esse material para a fronteira dele, em Geba e Mispa quer dizer torre de vigia, e com o material que era do Baasa, ele construiu uma fortaleza para ele. Olha no 7. Naquele mesmo tempo veio Hanani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor,
teu Deus, o exército do rei da Síria, olha aqui, escapou das tuas mãos. É mais ou menos o seguinte: o próprio Deus ia entregar nas tuas mãos o rei da Síria, esse mesmo que você fez aliança com ele. Já percebeu o que aconteceu? No 36º ano de Asa, ele deu mole. Ele se apartou do Senhor, começou a fazer o que dava na cabeça dele, não confiou em Deus, ficou com medo de Baasa e fez aliança com Ben-Hadad. O profeta levantou na hora, foi lá e já sentenciou com uma palavra dura. 8. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Tipo, olha só, os etíopes, junto com os líbios, tinham um exército de 1,5 milhão. E você viu que Deus deu livramento. Agora, por causa de meia dúzia de gatos pingados, você vai e faz besteira. 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Perceba, o profeta chegou e falou: rapaz, quando você confiou em Deus, Deus te deu grandes vitórias. Você deixou de confiar em Deus, olha o problema que você arrumou. Daqui para frente, o teu reino, que era de paz, terá muitas guerras e tribulações. 10. Porém Asa se indignou contra o vidente e lançou-o na casa do tronco, porque disso grandemente se alterou contra ele. Isso aqui era comum de acontecer. Quando um rei era condenado por um profeta, esse profeta tinha que tomar cuidado porque podia ser alvo. Como aconteceu aqui, ele foi lançado no cárcere, ele foi açoitado. Foi o que aconteceu com muitos profetas em Israel. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. Já viu que o cara perdeu a noção. Perdeu a noção do perigo. Fez aliança com um rei estranho, que não era para fazer, abandonou os caminhos de Deus, mandou espancar o profeta, arrumou problema com o povo. 11. E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. Nós já lemos que são os livros dos reis. E caiu Asa doente de seus pés no ano 39º do seu reinado. Olha só. Grande por extremo era a sua enfermidade. E, contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. Isso quer dizer o seguinte: o rei Asa, você já percebeu, ele foi se distanciando e fazendo o que não era, que agradava a Deus, e cada vez piorando, até que ele caiu doente e vai chegar a morrer. E aqui diz por quê? Porque ele não buscou a Deus. Livro de Crônicas é assim, já viu? Ele mostra todas as coisas positivas, enaltecendo ao Senhor, mas mostra que quando um homem desses, de Deus, ainda que agradasse grandemente, quando ele se afasta de Deus, consequências ruins aconteciam. 13. E Asa dormiu com os seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. E o sepultaram no sepulcro que tinha cavado para si na cidade de Davi, havendo-o deitado na cama, que se enchera de cheiros e especiarias, preparadas segundo a arte dos perfumistas. Isso aqui era justamente a tecnologia da época. Tecnologia e costume, colocar especiarias, perfumes, né, ali para preparar o corpo, embalsamar o corpo. E fizeram-lhe queima muito grande. Quando fala queima, é queima de incensos aromáticos, que eram os rituais que eles faziam quando morria uma pessoa. Agora, alguns reis, quando morriam, não tinha queima de nada, quando o rei era muito ruim. Você fala, mas esse não foi ruim? Não. A questão é, existe uma grande diferença. Sempre quando fala assim, e ele seguiu o caminho de Davi, ele fez o que era reto aos olhos de Deus, sempre que tem essa ênfase, nós aprendemos o quê? Que o rei era bom, como diz lá no 14:2.
né? Diz que ele foi reto aos olhos do Senhor. Só que isso não tira as falhas do camarada. Nem o próprio Davi, que foi o segundo o coração de Deus, o modelo de rei para Israel, nem ele ficou fora de cometer diversos erros. Os erros apareciam e aparecem para justamente mostrar que o homem, ele não se justifica. Quando ele se desvia de Deus, ele perece, ainda que seja um excelente rei, tenha excelentes elogios vindos da parte do Senhor. Bem, este foi segundo livro de Crônicas, capítulo 16.